tegumentário. Bueno, el sistema tegumentário vai ser um sistema que vai estar de la piel, né, e seus anexos cutâneos. Então, la piel e as estruturas associadas que temos em la piel. Então, primeiro, vamos falar sobre la piel, que é o órgão, é o maior órgão do corpo. É o maior órgão do corpo. Okay? La piel é um órgão muito importante que cumpre muitas funções, principalmente para a homeostase, ¿sí? Para equilíbrio do corpo, okay? Porque vai ajudar muito na termorregulação, na regulação da temperatura, com o sudor, regular a quantidade de perda de água, é também uma barreira mecânica, okay? E de permeabilidade para proteger o corpo, e também secreta hormonas, citocinas e intervém em excreção. Então, essas são as principais funções da piel. É um órgão muito complexo, há muitas funções, muito importante para a proteção do corpo, ok? A piel, em geral, tem 3 estratos, ok? Uma epidermis, uma dermis e uma camada de grasa, ou chamada também de face celular subcutânea, ok? Que é chamada de hipodermis, que é uma capa de adipocito, de grasa. Então, há livros que dizem que não há essa capa, hipodermis, mas há, todavia, livros que falam sobre a hipodermis. Então, epidermis, lá mais superficial, dermis e hipodermis, ok? Vamos estar especificando cada uma. Então, em geral, okay, nesta imagem, podemos observar que essa primeira capa seria a epidermis, que vai estar composta principalmente por epitélio, okay? Epitélio estratificado plano com queratina. É a estrutura que vai estar presente na epidermis. Epitélio estratificado plano com queratina, ok? Na dermis, que vai ser a capa que vai estar por debaixo da epidermis, ok? Que é um tecido conectivo de vasos sanguíneos, e a hipodermis, que está por debaixo da dermis, que vai ser adipocito. Grupos de adipocitos, de grasa, ok? Hipodermis. Então, número 1, epidermis, a capa mais superficial formada por epitélio estratificado plano, queratinizado, ou com queratina. Número 2 seria a dermis, que é um tecido conectivo, ok? E número 3, que é a hipodermis, que vai ser adipocito, ok? Grasa. Há 2 classificações de piel com base em estruturas que se relacionam e a localização, ok? Temos uma piel fina ou piel delgada, chamada, que vai ser a piel que vai ter pelo, folículo piloso e também glândulas sebáceas e sudoríparas, ok? Então, piel fina, aí, principalmente folículos pilosos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Vai ser a piel que vai estar revestindo a maior parte de nosso corpo, ok? E a piel gruesa, que vai ser a piel da palma das mãos e planta de los pies, não vai ter folículo piloso, não vai ter pelo, e nem glândula sebácea, ok? Solamente vai ter glândulas sudoríparas. Então, temos piel fina com folículo piloso, é mais delgada, ok? Piel delgada, e uma piel gruesa que não vai ter folículo piloso e também não vai ter glândulas sebáceas, ok? Então, essas são as 2 classificações. Teremos que saber diferenciar essas duas classificações, piel fina de piel gruesa, e os estratos de la piel, ok? Então, esta imagem, por exemplo, seria de piel fina, ok? Por quê? Primeiro que a epidermis é delgada, ok? A queratina, há pouca queratina,
em relação com a piel gruesa. Então, essa é a primeira característica para diferenciar. A piel fina é uma piel com a epidermis menor, mais delgada, ok? A queratina é delgada, é uma fina capa de queratina. Então, essa seria a parte da queratina, é delgada. Toda a epidermis é bem delgada, ok? E as outras características é que temos folículos pilosos, que são essas estruturas, e as glândulas sebáceas, que vão ser essas glândulas mais pálidas, ok? Então, para diferenciar piel fina de piel gruesa, duas coisas, folículo piloso e glândula sebácea. E se não há essas duas estruturas, vamos mirar o epitélio. O epitélio da piel gruesa, há muito mais queratina que da piel fina. E também vai ter um extrato que já a mais que já vamos falar. Okay? Então, essa seria uma imagem de piel fina ou piel delgada. Okay? Outra de piel delgada, piel fina, cá temos os folículos pilosos, ok? Então, essa seria a epidermis, mira como é delgada, é pouquita queratina na parte mais superficial, que são esses pelitos, sim, que vemos, essa substância que vemos por arriba do epitélio. Aí temos a dermis papilar, ok? Que já vamos falar, que está por debaixo do epitélio, é como se fosse a lâmina própria, ok? Pero em la piel é chamada de dermis papilar. E a dermis reticular, que vai estar por debaixo da dermis papilar. Pero já vamos falar sobre isso. Acá só para diferenciar piel fina de piel gruesa, ok? Então, essas duas imagens são de piel fina e essa seria a imagem de piel gruesa, ok? Mirar a quantidade de queratina em relação à piel fina. Okay? Há muito mais queratina que a piel delgada, ou piel fina. Okay? Então, todo isso seria a epidermis e acá seria a dermis. Ok? Epidermis, dermis. Acá não vamos a ter folículo piloso, nem glândulas sebáceas. Okay? Solamente glândulas sudoríparas. Então, essa seria a diferença entre piel fina e piel gruesa, ok? Hablando de general. Agora vamos a especificar os estratos, ok? De la epidermis, que é a primeira capa de la piel, a capa mais superficial. Como já dijimos, a epidermis é um epitélio estratificado plano queratinizado, ok? Donde, em la piel fina ou piel delgada, vamos a ter 4 estratos, e a piel gruesa, vamos a ter 5 estratos, 5 capas, ok? Piel fina, 4, piel gruesa, 5. Então, nos olvidar que qual é a classificação histológica del epitélio de la piel. Epitélio estratificado plano com queratina, ok? Então, ¿cuáles van a ser los estratos de la piel fina y de la piel gruesa? Sim, epitélio escamoso seria em português, ok? Aqui no Paraguai não usa muito esse termo, é mais no Brasil. Escamoso. Então, saibam que é estratificado plano, ok? No Paraguai. Então, quais são os estratos da pele fina e da pele gruesa? De mais superficial para basal, vamos a tener el estrato córneo em la piel fina e em la piel gruesa, ok? Em la piel fina, después del córneo, vamos a tener el granuloso, el espinoso e el germinativo basal. Então, de arriba hacia abajo, córneo, granuloso, espinoso e basal, ok? E em la piel gruesa, vamos a tener uno a más, ok? Que seria o estrato lúcido. Então, vai ser córneo, lúcido, granuloso, espinoso e basal, ok? Então, piel fina, 4. Córneo, granuloso, espinoso e basal. Piel gruesa, 5. Córneo, lúcido, granuloso, espinoso e basal, ok?
Então, hay que saber las capas. Hablando sobre los estratos ahora. El estrato córneo vai ser basicamente la queratina, ok? São queratinocitos, las células vão ser queratinocitos que perdem seus núcleos. Então, são queratinocitos anucleados, ok? Que vão formar a queratina, ok? Então, isso vai ser tanto em la piel fina quanto em la piel gruesa. Pero, en la piel gruesa, el estrato córneo es más grueso que la piel fina, ok? Então, essa é a diferença. E os dois vão ser queratinocitos anucleados, ok? Se pergunta qual célula compõe o estrato córneo. Queratinocitos anucleados, ok? Por debaixo, em la piel fina, vamos a ter o estrato granuloso, ok? Que são de 1 a 3 capas de espessor. É uma camada delgada também, ok? Não é gruesa, tanto em la piel fina quanto em la piel gruesa. E as células vão ser os queratinocitos granulosos, ok? Então, quais são as células do estrato granuloso? Queratinocitos granulosos, ok? 1 a 3 capas de espessor. E essas células, nós sempre vamos a ver, pero têm uns grânulos de querato e alina, okay? Que são um tipo de proteína. São grânulos de proteína que vamos a ter nesses queratinocitos granulosos, ok? Em la piel gruesa, por debaixo do estrato córneo, vamos a ter o estrato lúcido, que é basicamente uma subdivisão do estrato córneo e as células eosinófilas. Por isso que vamos a ver que o estrato lúcido é bem rosado, ok? Porque há células eosinófilas aí. Já vamos a ver. O estrato espinoso, em los dos, vão ser queratinocitos espinosos, ou chamados de espinocitos, as células que vão estar presentes, ok? E também podemos observar as células de Langerhans, que já vamos falar sobre. E é o estrato mais grueso, ok? Que mais há capas em la piel fina e piel gruesa. Então, elas são os estratos espinosos. E por que ele é espinoso? Porque esses queratinocitos espinosos têm espículas, ok? É formato de coxinha, assim, basicamente. Aí umas evaginações do citoplasma, que é formato de espícula, uma espina, assim. Então, é como se fosse uma coxinha, ok? E o estrato mais basal, que é o estrato germinativo, o estrato basal, vamos a ter que é uma só capa de células cúbicas, ok? Uma capa de células cúbicas, e essas células são as células madres, ok? Ou células basais, que são as células que vão lá produzir os outros queratinocitos. E acá também podemos ter os melanocitos e as células de Merkel, que já vamos falar sobre cada célula. Então, o que é saber sobre os estratos? Saber identificar cada estrato, saber que em la piel fina é 4, em la piel gruesa é 5, e saber quais são as células de cada estrato, ok? Então, estrato córneo, queratinocitos anucleados, ok? Estrato granuloso, espinocitos, ou queratinocitos espinosos, e queratinocitos granulosos, no estrato granuloso. No estrato espinoso, vão ser os queratinocitos espinosos, ou espinocitos, e as células de Langerhans. E o estrato germinativo basal, vão ser células madres, melanocitos e células de Merkel, ok? Hay que saber isso. E no estrato lúcido são células eosinófilas, ok? Mas isso é só para saber por que é um estrato que é bem rosado, ok? Porque há células eosinófilas, ok? Então, esses são os estratos. Em las imagens, esse é o primeiro de la piel delgada, piel fina, ok? Por que é piel fina? Primeiro porque o estrato córneo é delgado e também acá nós vamos observar o estrato lúcido. Por isso vai ser piel fina. Oi, Nicole, pode falar. Felipe, o estrato lúcido, quais são as células dele? São células eosinófilas. Não é basicamente o nome da célula, é porque não é o nome da célula, mas sim a coloração, ok? São células eosinófilas, são células rosadas. Obrigada. Renata. Então,
Pele fina. Quais são as capas? 4, ok? Extrato córneo, onde vai estar a queratina e os queratinocitos anucleados, ok? Então, são queratinocitos sem núcleo no extrato córneo. É o mais superficial. Extrato granuloso, está debaixo do extrato córneo, ok? É 1 a 3 capas de espessura e são os queratinocitos granulosos, ok? No extrato granuloso. Essa é uma capa delgada também. A capa mais gruesa vai ser o extrato espinoso, ok? Donde as células são os queratinocitos espinosos ou espinocitos, que são as células que têm espinas, ok? Que são formatos de coxinha. E acá podemos observar essas células de Langerhans, que vão ser células com citoplasma muito pálido. Então, o citoplasma é muito pálido, é blanquecino, ok? E são células menores, ok? Então, essas vão ser as 2 células que vamos atender no extrato espinoso. E o extrato germinativo ou basal, que são uma capa de células cúbicas ou cilíndricas barras, ok? Que vamos atender nas células madres, ok? Ou queratinocitos basales, que são as células principais. Os melanocitos, que como são parecidos com as células de Langerhans, ok? Que o citoplasma também é blanquecino e são células menores. A diferença é que as células de Langerhans vão estar no extrato espinoso e os melanocitos no extrato basal, ok? E as células de Merkel que nessa imagem a gente não consegue observar, ok? Então, essas são as capas da epidermis e da piel fina, extrato córneo, extrato granuloso, extrato espinoso e extrato basal, ok? Então, vocês vão saber os estratos e as células que compõem cada um, ok? E de la piel gruesa, podemos observar a grande diferença que o extrato córneo é muito grueso, ok? Então, há muito mais queratinocito anucleado, ok? Muito mais queratina aqui que a piel delgada, piel fina. Então, por debaixo, vamos observar o extrato lúcido, que seria esse bem delgado, bem rosadito, bem rosado, porque as células eosinófilas, ok? Que é uma subdivisão do extrato córneo e granuloso, ok? Por debaixo, o extrato granuloso, de 1 a 3 capas de espessor, ok? Que são os queratinocitos granulosos. E por debaixo, o extrato espinoso, que é o mais grueso, ok? Em relação com o outro, com a piel fina, ok? Nesse caso, não é mais grosso que o córneo, ok? Mas em relação à pele fina, sim, é o mais grosso. Com os queratinocitos espinosos ou espinocitos e as células de Langerhans. E o extrato basal, que é o mais basal, okay? Mais inferior, que seria células basales ou células madres, células de Merkel e melanocitos, ok? Então, essas basicamente as capas diferenciando a epidermis da pele fina e da pele grossa. E não se olvidar, principalmente desse extrato, que é o extrato lúcido, que vão pedir na entrega, ok? Não esqueçam desse extrato. Agora, falando sobre as células em específico, da epidermis. Temos 5 células, ok? Sendo que a principal, a que está mais abundante, são os queratinocitos, ok? Vamos atender os queratinocitos basales, queratinocitos espinosos, queratinocitos granulosos e queratinocitos anucleados, ok? Então, essas são as células principais. 85% de todas as células da epidermis. A função dessas células vai ser produção de queratina, ok? E participar da barreira epidérmica contra a água, ok? Por isso, a pele é bem impermeável, por causa dessa barreira, ok? Então, queratinocito, produção de queratina, basicamente. Aí vamos atender também as células madres, que vão ser as precursoras de los queratinocitos, ok? São as células que estão na camada mais basal.
ok? Por divisão mitótica. Então, são células que têm uma capacidade de se subdividir em mitose para regenerar os queratinocitos, ok? Vamos a ter os melanocitos, que estão em 5%, ok? Que vão a produzir a melanina. E a função da melanina é a proteção da pele contra os raios ultravioleta, ok? Do sol. Então, essa é a principal função da melanina. Temos as células imunológicas, que são as células de Langerhans, que são apresentadoras de antígenos. O que significa isso? Que são as primeiras que vão a descer para as outras células que há um corpo raro, um corpo estranho aí, invadindo a pele, ok? São as apresentadoras de antígenos, células de Langerhans. E as células de Merkel, que são as células que vão nascer a percepção cutânea, a percepção do tato, ok? Junto com as terminações nervosas da pele. Então, esses são 5 tipos de célula, ok? Queratinocitos, que são mais frequentes, melanocitos, Merkel, Langerhans e Magnus. Aí que saber a função e onde, em que capa estão presentes, ok? E já diga e tem que saber. Pode falar, Ariana. Ariana? Então, a célula de Langer só tem no estado espinoso? No espinoso, Tá bom, obrigada. Okay. Então, extrato córneo. Qual célula? Queratinocito anuclear, ok? Córneo. Extrato granuloso, queratinocito granuloso, ok? Extrato espinoso, queratinocito espinoso ou espinosito e células de Langerhans. Extrato basal, células de Merkel, melanocitos e queratinocitos basais ou células magras, ok? E no extrato lúcido são células eosinófilas, células rosadas. Então, essas são as células de la epidermis, ok? A maior parte das células são os queratinocitos. E aí o nome vai depender da capa que está, qual extrato está. Se está no córneo, vai ser queratinocito anuclear. Se está no espinoso, queratinocito espinoso. Se está no granuloso, queratinocito granuloso, ok? Os melanocitos, que vão estar no extrato basal e tem citoplasma claro, ok? São essas células aqui que vão produzir melanina. As células de Langerhans, que também têm citoplasma claro, pero vão estar no extrato espinoso, que são as apresentadoras de antígeno. E as células de Merkel, que não podemos observar nessa imagem, que é muito difícil de observar, ok? Então, essas são as células. Acá, outra imagem, células de Langerhans, ok? Citoplasma pálido, no extrato espinoso. Os queratinocitos, todos, a maior parte das células. Os melanocitos, que estão no extrato basal, ok? E as células de Merkel. Bom, então essas são as células da epidermis. Não se olvidem da função que vai perguntar e que capa está. Ok? Então, essa seria a queratina, epidermis e dermis. Ok? Basicamente isso. Aqui, aproximando na imagem mais de cerca para também mirar as células. Então, esse seria a pele gruesa, ok? Porque tem extrato lúcido. Então, os queratinocitos comeificados ou os queratinocitos anucleados, ok? Perdem seus núcleos. Extrato lúcido, queratinocitos granulosos, que estão no extrato granuloso. Acá podemos observar os grânulos de queratoialina, ok? Que nem sempre a gente pode observar. Os queratinocitos espinosos, que estão em extrato espinoso, e os queratinocitos basais, ok? Que estão no extrato basal. São cúbicos ou cilíndrico baixo. Basicamente isso, é muito sensível, muito fácil. O nome vai depender da capa que a célula está. Ok? Então, todo isso foi de epidermis. Okay? Então, se menciona
características histológicas da epidermis, vai que falar sobre o epitélio, as capas, os estratos, as células, tudo isso, ok? Agora, sobre a dermis. A dermis vai ser a capa de tecido conectivo que vai estar por debaixo da epitélio, ok? Função da dermis, sostém. Vai dar sostém mecânico, resistência e espessura para a pele, ok? A dermis se subdivide em dois. Uma dermis papilar, que vai ser o tecido conectivo laxo, como se fosse a lâmina própria dos outros órgãos, ok? Então, por debaixo do epitélio, uma dermis papilar, tecido conectivo laxo, ok? Aí, múltipla fibra de colágeno tipo 1 e tipo 3, ok? Coisa de teoria, aí que saber para a prova teórica. E por debaixo da dermis papilar, vamos atender a dermis reticular, que é como se fosse a submucosa, vamos dizer assim. Tecido conectivo denso irregular, ok? Que vai atender fibras de colágeno tipo 1 e fibras elásticas. Então, por debaixo do epitélio, dermis papilar, tecido conectivo laxo. Por debaixo da dermis papilar, dermis reticular, tecido conectivo denso irregular. Para a prática, basicamente isso, ok? Também na dermis vamos atender as papilas dérmicas e as crestas interpapilares, ok? Que são evaginações, as papilas dérmicas são evaginações da dermis que estão no epitélio, já vou mostrar. E as crestas interpapilares é a parte do epitélio que está paralelo com a papila dérmica, está ao lado da papila dérmica, ok? Já vou mostrar. E por debaixo da dermis reticular, podemos observar a hipodermis, ok? Que é grassa, tecido adiposo, e também músculo liso, que são os músculos erectores del pelo, ok? Que vou mostrar também. E, em alguns sítios, músculo estriado, ok? Que é mais aqui na parte do coelho e na cara, por causa do músculo platisma e os músculos da expressão facial, ok? Então, quais são as capas? Epidermis, ok? Dermis papilar, tecido conectivo laxo. Dermis reticular, tecido conectivo denso e irregular. Por debaixo, podemos atender grassa, músculo liso e músculo estriado, ok? Mas principalmente músculo liso, que são os músculos que hacen a erecção del pelo, ok? Então, em las imagens. Então, acá todo seria a epidermis, ok? E ela é fina, porque não temos extrato lúcido e não temos uma queratina grossa, ok? Queratina é delgada. Por debaixo da epidermis, vamos atender lá dermis papilar, que seria o tecido conectivo laxo que está por debaixo da epidermis, ok? E por debaixo da dermis papilar, vamos atender a dermis reticular, quer dizer, o tecido conectivo denso irregular. Então, debaixo da epidermis, dermis papilar, ok? Tecido conectivo laxo. E por debaixo da dermis papilar, da dermis reticular, quer dizer, tecido conectivo denso irregular. Essas evaginações da dermis papilar, que podemos observar aqui, são as papilas dérmicas, ok? Que são as evaginações do tecido conectivo laxo. São essas estruturas aqui, ok? Essas estruturas aqui. E a parte onde há epitélio são as crestas epidérmicas, ok? Então, a parte que há essas ondulações com tecido conectivo é papila dérmica. E a parte que há epitélio, cresta epidérmica, ok? Então, essas são as duas estruturas que podemos observar também em la dermis, ok? Então, não se olvidar que há uma dermis papilar e uma dermis reticular. E que a dermis papilar vai evaginar para o epitélio, formando as papilas dérmicas, ok? Então, acá podemos observar dermis papilar, tecido conectivo laxo, ok? Debaixo da epitélio. E dermis reticular, tecido conectivo denso irregular. Mirar a quantidade de fibras. Por isso é chamado de tecido conectivo denso, ok?
E irregular porque há formas irregulares, ok? Acá podemos observar uma parte do músculo erector del pelo, okay? Que é um músculo liso, e a célula principal do tecido conectivo, que são os fibroblastos. Nunca se olvidem que a célula principal do tecido conectivo são os fibroblastos, ok? São células achatadas. Então, dermis papilar, tecido conectivo laxo. Dermis reticular, tecido conectivo denso e irregular, ok? Então, dermis é muito fácil. Hay que saber somente isso. Por debaixo do epitélio, dermis papilar. Por debaixo da dermis papilar, dermis reticular. Okay? E as evaginações são as papilas dérmicas, okay? Que são compostas por tecido conectivo laxo, por la dermis papilar. Okay? Basicamente isso. Então, epidermis e dermis. Okay? Agora, sobre as terminações nerviosas. Em la piel, temos terminações nerviosas livres, que são somente fibras nervosas, ok? E as encapsuladas, que são fibras nervosas com uma cápsula de tecido conectivo que rodeia, ok? Então, essas são as livres e as encapsuladas. As livres estão em toda a piel, ok? São fibras de neuronas que temos em toda a piel, que nem sempre podemos observar. O que vamos a enfocar são as encapsuladas, terminações nerviosas encapsuladas, ok? Que temos 3, pero solo 2 identificáveis em la maioria dos casos, ok? A primeira terminação nervosa encapsulada que temos são os corpúsculos de Pacini, ok? Que têm formato de espiral, de cebolha, ok? E a função vai ser detectar câmbios de pressão na pele, ok? E vibrações. Câmbios de pressão e vibrações. Há que saber de isso para entender, ok? Então, os corpúsculos de Pacini vão estar principalmente em la dermis reticular, ok? E em la hipodermis. E a função é detectar os câmbios de pressão sobre a pele, ok? Pressão e vibrações, ok? Então, essa é a função dessa terminação nerviosa. Formato de cebolha ou espiral, ok? E os corpúsculos de Meissner, que vão estar nas papilas dérmicas, ok? Então, vão estar nas papilas dérmicas, principalmente, na dermis papilar, ok? E a função é detectar as sensações táctiles leves, com sensações no tato leves, ok? Não é pressão, são sensações leves, ok? Essas duas é lá que mais nós outros podemos identificar nas lâminas do laboratório e que cai muito na entrega. Pero também temos os corpúsculos de Ruffini para a teoria, ok? Que são os que vão ser sensíveis a estiramento da pele, ok? E tensões sobre a pele também. Então, estiramento e tensão. Corpúsculos de Pacini, dermis reticular e hipodermis. Detecta câmbios de pressão e vibrações, ok? Formato de cebolha ou espiral. Corpúsculo de Meissner, em la dermis papilar, em las papilas dérmicas. E sensações táctiles leves, ok? Isso é que saber principalmente. São encapsulados, então, ao redor das fibras nerviosas, há uma cápsula de tecido conectivo, ok? Então, essa é a dibujo esquemático, ok? Só para mirar que há muitas terminações livres em la piel, ok? Los corpúsculos de Pacini, que têm formato de cebolha, e estão em la dermis reticular, e los corpúsculos de Meissner, que estão nas papilas dérmicas em la dermis papilar, ok? Isso principalmente há que saber. Essas são imagens de corpúsculos de Pacini, ok? São espirales, são fibras nerviosas dispostas de maneira espiral, ok? E ao redor dessas fibras há um tecido conectivo. Então, por isso é chamado de terminações nerviosas encapsuladas, ok? Então, essas 4 são imagens de corpúsculos de Pacini. Vão estar na dermis reticular, ok? E lá em hipodermis. E a função, detectar câmbios de pressão e
vibraciones en la piel. Los corpúsculos de Meissner, okay, que são essas estruturas acá, que vão estar em la papila dérmica, ok? Essa estrutura aqui, papilas dérmicas, em la dermis papilar, ok? E la função seria sensações táctiles leves, ok? Vai estar sempre por debaixo do epitélio, porque debaixo do epitélio há dermis papilar, ok? Então, esse seria o corpúsculo de Meissner. E esse, o corpúsculo de Pacini, ok? São as duas terminações nerviosas encapsuladas que vão sair em la entrega. Felipe, Oi? essa imagem aqui embaixo no de Pacini, volta lá em cima, por favor. Aqui bem na esquerda embaixo está na hipodermis, né? Isso. Hipodermis, porque Por causa desse muito leucose. adipocínio. Obrigado. Bom, isso. De nada. Entonces, eso fue las terminaciones nerviosas de la piel. Ahora, vamos hablar sobre los anexos cutáneos da piel, ¿okay? Las estruturas que se asocian con la piel. Tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, ¿okay? Esses são os anexos cutâneos. Primeiro, hablando sobre as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que vão a produzir o sudor, okay? O suor. Temos dois tipos. As glândulas sudoríparas apócrinas, okay? E as glândulas sudoríparas écrinas. A morfologia, primeira pergunta que podem fazer, morfologia. Elas duas são glândulas tubulares simples enrolhadas, ok? Morfologia, glândulas tubulares simples enrolhadas. Qual vai ser a diferença entre uma apócrina e uma écrina? A primeira diferença aqui, a apócrina, ela está relacionada com o folículo piloso, ou seja, vamos a ter principalmente em la piel fina, ok? Não vamos a ter em la piel gruesa, ok? E as écrinas não estão relacionadas com o folículo piloso. Então, vai ter principalmente em la piel gruesa, pero também pode ter em la piel fina, ok? E outra diferença é que a luz dos adenômeros, que são a porção da glândula, das glândulas, é muito maior em la apócrina que em la écrina. A écrina a luz é muito estreita. Em la apócrina é muito grande a luz, ok? Lá que mais podemos visualizar são as écrinas, ok? As apócrinas é muito difícil de observar. E em las écrinas temos três tipos de células, pero na parte prática vamos porque as células epiteliais, que são duas, células claras e células oscuras, ok? E as células mioepiteliais. Pero na parte prática, solamente podemos dizer células epiteliais e células mioepiteliais, ok? Para a parte teórica, há que saber que há células oscuras e células claras. Oi, pode falar, Ariana. Ariana? Quando perguntarem para a gente sobre a apócrina ou écrina, é o mecanismo de secreção? Sim. Uhum. Ok. Mecanismo de secreção. Então, apócrina. As duas são tubulares, simples, enrolhadas, ok? Morfologia. Diferenças. A apócrina associa com folículo piloso, está mais na pele fina. Écrina não associa no folículo piloso, está mais na pele grossa. Pero também tem uma piel fina, ok? La luz é mais ampla em la apócrina e mais estreita em la écrina, ok? Em la écrina vamos a ter três tipos celulares, em la apócrina solamente dois, ok? São as células secretoras e as células mioepiteliais. Então, e os condutos de las dos vão a ser biestratificados, ok? São biestratificados cúbicos. O epitélio dos condutos,
biestratificado cúbico. São 2 capas de células cúbicas, ok? Então, essas são as diferenças que temos que pontuar, ok? En las imágenes, y la más frecuente que más observamos son las écrinas, ¿sí? En las imágenes podemos observar aí a principal diferença, ¿sí? Entre una apócrina y una écrina, ¿sí? Entonces, la apócrina, a luz é muito mais ampla que en la écrina, que nem podemos observar quase a luz nessa imagem, ¿sí? O epitélio da apócrina também tem uma particularidade especial, que como a apócrina seria que libera uma parte do seu citoplasma, certo? Quando vai liberar a secreção, libera uma parte do seu citoplasma. Então, por isso, aqui podemos observar que tem essas descamações. O epitélio, ele tem essas, são chamadas de vesículas, ok? Que é porque o citoplasma vai se perdendo. Então, por isso, na apócrina, a gente vai observar isso. Mas a gente só consegue observar também num grande aumento, se a gente observar num aumento do microscópio grande, ok? Então, a principal diferença é que a apócrina tem a luz grande e a écrina não, ok? Tem a luz estreita. Então, podemos observar bem nessa imagem. Acá também, a letra A seria uma apócrina, mirar a quantidade de luz, a grande luz que tem em relação a B, que seria uma écrina. Okay? As duas são glândulas sudoríparas. Okay? Lá A, luz grande, e B, luz estreita. A, apócrina, B, écrina. Okay? A principal diferença é essa. Acá podemos também observar que, por exemplo, aqui é uma pegadinha, por exemplo, que fala que está associado com a glândula sebácea, mas para estar associado, a glândula sudorípara tem que estar do lado, tem que estar bem próximo, okay, da glândula sebácea. Aqui já não está associado. Essas aqui são glândulas sudoríparas écrinas, ok? Porque podemos observar que a luz é bem estreita, tá bom? É que a gente está mais em quantidade. E a gente observa a luz. A luz é estreita, então é glândula sudorípara écrina. A diferença das apócrinas é que a luz é muito grande, ok? Essa é a diferença. Então, a gente já bate o olho e já vê que é diferente, ok? Então, não é porque está associado ao folículo piloso que nessa imagem está associado. Não está associado. Porque associado tem que estar colado com a glândula sebácea, tá bom? Então, essa é uma pegadinha que sempre pede na prova. Perguntam que tipo de glândula sudorípara é, as pessoas colocam apócrina, porque está perto da glândula sebácea. Então, é écrina nesse caso. Então, se a gente aproximar, a gente vê que essas partes mais claras são a parte secretora, são a parte glandular, ok? E essa parte mais escura é o conduto, a parte do conduto, que é biestratificado cúbico, ok? Não se olvidem que o conduto é biestratificado cúbico. Então, essas glândulas sudorípara écrina, ok? Se a gente aproximar mais, vamos a ver as glândulas, ok? Seriam essas estruturas, e os condutos, que são biestratificado cúbico. Tem 2 capas de células cúbicas. E essas células que são mais rosaditas, que parecem uma capa de músculo liso, que estão ao redor das glândulas, são as células mioepiteliais, ok? E as células do próprio, que formam esse epitélio, são as células epiteliais. Aí aqui podemos na teoria, temos as células claras e células escuras, ok? Que vai diferenciar pelo suor. Um é suor aquoso, o outro é suor com proteína, ok? Mas isso é coisa de teoria. Então, células epiteliais e células mioepiteliais são essas células mais rosaditas, ok? Que estão ao redor desses túbulos secretores. E o conduto seria biestratificado cúbico. Então, uma glândula sudorípara écrina, nesse caso, ok? E aqui uma outra imagem, muito difícil de achar uma imagem de apócrina, eu fui procurando para colocar, ok? Essa seria uma glândula sudorípara apócrina, ok? Que a gente vê a luz, okay? É bem grande. Então, é bem diferente a luz
de uma écrina para uma apócrina. Okay? Basta somente isso a diferença em questão de estrutura histológica. Okay? Então, isso seria glândula sudorípara. Saber que a função principal é a produção de sudor. E que hace o sudor? Termorregulação. Então, regulação da temperatura corporal. Okay? Então, essa seria a glândula sudorípara, o primeiro anexo da pia. Então, teremos 3 anexos: glândula sudorípara, glândula sebácea e folículo piloso. Ô, Felipe, me tira uma dúvida na imagem da écrina, por favor. Qual delas? Essa? Isso. É só como é que eu faço a diferenciação mesmo do tubo secretor para o excretor? O secretor seria a parte que vai secretar o suor, ok? A parte da glândula. Tá. E o excretor vai ser o conduto, que vai excretar para fora. Okay? Mas eu digo assim, em questão de extrato, é a mesma coisa. É bistratificado os dois? Não, biestratificado é somente o conduto. Só o conduto. Os túbulos secretores é simples, ok? Tá, joia, então. Obrigado. E são mais claros. Então, a glândula sebácea. As glândulas sebáceas vão nascer glândulas em que a morfologia, sempre tem que saber a morfologia, ok? Morfologia é uma glândula exócrina acinar ramificada. A morfologia é somente acinar ramificada, ok? Acinar ramificada a morfologia. São glândulas que vão estar associadas com o folículo piloso, ok? A função é produção del sebo, que é uma substância oleosa com graxa, ok? Que é responsável basicamente pelo nosso feromônio, vamos dizer assim, pelo feromônio individual de cada um. Cada um tem um olor relacionado com essa glândula sebácea, ok? São glândulas associadas com o folículo piloso e o mecanismo de secreção, uma pergunta que sim ou sim vai cair, mecanismo de secreção ou mecanismo de liberação é holócrina, ok? Holócrina. O que significa holócrina? É que ela sofre apoptose, ok? Quando ela libera a sua secreção, seu sebo, ela morre, sofre apoptose, que a célula sofre apoptose. As células são os sebocitos, ok? A célula da glândula sebácea são chamadas de sebocitos. Então, o que tem que saber? Função, produção del sebo, ok? Mecanismo de secreção, holócrina. Morfologia, acinar ramificada, ok? São 3 perguntas que vão pedir, ou então pedir para identificar que glândula é essa, ok? Glândula sebácea. Muito fácil de identificar, ok? São nessas estruturas aqui, ok? Blanquecinas são os sebocitos, ok? São essas células blancas. Acinar ramificado, ok? Porque se ramifica, ok? E estão associadas com o folículo piloso. Sempre estão juntas com o folículo piloso, ok? Cá podemos observar na glândula sudorípara, ok? E o músculo erector do pelo. Sempre nessa parte onde vamos ter o folículo piloso, a glândula sebácea, aí que ter o músculo erector do pelo, porque eles é um sistema. Todo isso trabalha em conjunto. E a glândula sebácea produz o sebo para lubrificar o pelo também. O músculo erector do pelo vai ajudar a fazer a ereção do pelo, a expulsão do pelo. Okay? Então, é um sistema. Músculo é pilo erector, que chama o sistema. Ok? Então, essas são as glândulas sebáceas. Mecanismo de secreção, holócrina. Morfologia, acinar ramificada. Seria a écrina, sim, ok? Seria écrina. Músculo erector do pelo. Então, aqui outra parte da glândula sudorípara, ok? Glândula sudorípara écrina. Bom? E tudo isso aqui seria a dermis reticular, ok? Esse tecido conectivo denso que temos ao redor. Folículo piloso, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, músculo erector do pelo, que é músculo liso, e dermis reticular, ok? E aqui podemos observar adipocitos. Okay? Se a gente aproximar, a gente vê os sebocitos, okay? São essas células, as ramificações, okay? Que é uma glândula acinar ramificada, e
um tecido conectivo, ok? Que vai ingressando, formando tabiques também, que é o tecido conectivo da dermis reticular. Okay? Basicamente isso. Glândula sebácea, muito fácil, mesmo na questão de graça, assim, ponto grátis, ok? Então, esse seria o segundo anexo da piel. E o terceiro anexo da piel são os folículos pilosos, ok? Que são as estruturas, são invaginações da epidermis, então a epidermis ingressa para dentro, formando um folículo piloso, que vai ser a estrutura que vai formar o pelo, vai produzir e a ser o crescimento do pelo. Okay? Somente vamos atender na piel fina, ou piel delgada. Não vamos atender folículo piloso na piel gruesa, no seu. Anatomicamente, teremos 3 porções, ok? Um infundíbulo, istmo, protuberância folicular e um bulbo. Okay? Mas isso não pergunta em la histologia. Ok? Então, o folículo piloso, inicialmente, ok? Vamos a ver ele redondo ou longitudinal. Vamos a ver o folículo grande, ok? E neste caso, é um folículo piloso corte transversal, ok? Parece, inclusive, um folículo do ovário, ok? Parece. Na pele, tá bom? Então, que seria a pele fina, certo? Porque tem folículo piloso e porque também não tem o extrato lúcido, ok? Aqui já vamos atender a queratina. Epidermis, dermis papilar, dermis reticular. E aqui vamos atender um folículo piloso cortado de maneira transversal. Okay? Seria uma invaginação da epidermis. Aqui já seria um folículo piloso de corte longitudinal, ok? Então é como se fosse o pelo, cortasse ele longitudinal. Então vamos atender que todo isso seria uma parte da epidermis, ok? De células da epidermis. E aqui podemos observar o bulbo, ok? Isso seria o bulbo do pelo, a parte mais inferior, onde vai nascer o pelo, ok? Oi, Ariana. A parte das vainas é perguntado o que é o bulbo e Oi, Jean. não Oi, Ariana, as pode falar. partes do folículo. Não pergunta. Ali naquela outra imagem ali, o folículo piloso, ele tá na dermis reticular ou na hipoderme? Derme reticular ou hipoderme? Sim, O folículo porque piloso nessa imagem está na dermis reticular? A hipodermis não é uma capa em si, ok? É um tecido adiposo, que está disperso, principalmente, também na dermis reticular. Então, aqui seria uma parte da dermis reticular também, ok? Não é uma capa em si, é um tecido adiposo, que vamos a ter em uma pele, ok? Por isso, tem muita literatura que tira a hipodermis como uma... Não cita a hipodermis, fala só epidermis e dermis, porque não é uma capa mais. Não é considerada mais uma capa. Beleza, então, obrigado. Então, e as partes, a vaina, essas partes das vainas, não pede na histologia, tá bom? Não precisa estudar isso, que é injeção de linguiça. Estudem somente o principal. Então, aqui seria, nessa imagem, está bem na parte de tecido adiposo. Então, na parte da hipodermis aí, tá? Rodeado de tecido adiposo. Okay? E aqui seria a dermis reticular, o restante da dermis reticular. Tá vendo que está dentro da dermis reticular. Não é uma capa, somente vai ter tecido adiposo. Não, vai ter tecido adiposo e também vai ter dermis reticular junto. Ok? Então, dermis reticular aqui, dermis reticular e uma parte da hipodermis e um folículo piloso corte longitudinal. Okay? E aqui um resumo, né, de tudo que podemos atender. Queratina, ok? A epidermis, um folículo piloso, que é a invaginação da epidermis. As glândulas sebáceas, que vão estar associadas com o folículo piloso, ok? A dermis papilar, tecido conectivo laxo por debaixo da epidermis, dermis reticular, ok? E acá podemos observar lá hipodermis, ok? Nesse caso, está liena de adipocitos, ok? E é basicamente de piel.
Nesse caso, é um dibujo esquemático, ok? Não é um dibujo feito por computador. Não seria uma lâmina em si, para a gente ver a realidade como seria. Okay? Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema tegmentário? A gente já vai para nervoso e depois a gente faz a retro. É bem tranquilo. A retro é muito fácil. Tá bom. Tiramos as dúvidas na retro. Vou agora para tecido sistema nervoso. Felipe, tem como tu Oi. disponibilizar o material no grupo? Sim, o material, esses slides já estão lá no grupo, eu enviei num drive. Não sei se você viu. Está um pouquinho, teve um pouquinho de conversa, então está um pouquinho em cima. Mas está no drive que eu enviei. Só falta a Viu? retroalimentação. Mas depois eu envio de novo para acabar a aula, tá bom? Uhum. Tá. Então, falamos sobre sistema tegumentário, agora vamos falar sobre o sistema nervoso, que é basicamente um complemento do tecido fundamental nervoso. Então, uma partezinha a mais que faltou, ok? Então, o sistema nervoso está formado principalmente por tecido nervoso, okay? Que é um dos tecidos fundamentais. Se você tem que saber como está composto o tecido nervoso, ok? Está composto por as neuronas, que são a unidade funcional estrutural, ok? A neurona, e as células gliais, ok? Acá já vamos especificar mais que temos um sistema nervoso periférico e um sistema nervoso central, ok? Então, vamos ter uma glia central e uma glia periférica, ok? Na glia central, vamos deter 4 células da glia, ok? Oligodendrocito, astrocito, microglia e as células ependimárias ou ependimocito, ok? Oligodendrocito, produção de vaina de mielina, que é a estrutura que hace com que envio sim o drive depois, pode deixar. A vaina de mielina vai ser a estrutura que vai ser com que a condução do impulso nervioso seja mais rápida, ok? Então, por isso, é muito rápida a condução. Vai ser produzida no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, quem produz o oligodendrocito. No sistema nervoso periférico, quem produz células de Schwann, ok? Que é uma outra glia de las periféricas. Los astrocitos, okay, que vai ser sostém físico e metabólico das neuronas, okay? Basicamente a nutrição da neurona. La microglia, que é a parte imunológica, okay, que faz fagocitoses. E as células ependimárias, que vão revestir os ventrículos e os condutos da médula espinal. Okay? Então, essas são a glia central. E a glia periférica, teremos as células de Schwann, que produzem a vaina de mielina, e as células satélite, que vão fazer a parte elétrica, ok? E o intercâmbio metabólico entre as neurônios da glia periférica, ok? Então, assim, basicamente, para identificar nas lâminas, tem que saber principalmente os oligodendrocitos, os astrocitos, às vezes podemos observar na microglia. E as células ependimárias somente podemos observar na médula espinal, que vamos falar por último. Ok? Então, vamos a especificar. Okay? Antes de começar, repassar as partes da neurona, porque sempre tem aqui, sabe? Ok? A neurona, vamos ter um corpo celular, ou chamado também de soma. Ok? Soma ou corpo celular. É o núcleo que vai estar no corpo celular, ok? Com o nucleolo dentro. Nesse caso, a gente não consegue observar o nucleolo, mas é um pontinho que vai estar dentro do núcleo, ok? As dendritas, que são evaginações do corpo, ok? O axon, que seria essa porção aqui, com a vaina de mielina por arriba do axon, ok? E os terminais sinápticos do axon, ok? E entre cada vaina de mielina, vamos ter o nódulo de Ranvier. Okay? Mas isso
faz para a teoria. Então, parte da neurona: soma, o corpo celular, dendritas, núcleo, nucleolo, axon e terminal sináptico. Ok? Tem que saber. São um repasso, no máximo. Células da glia. Glia central. Células ependimárias, oligodendrocitos, astrocitos e microglia. E células glia periférica, células satélite e células de Schwann. Okay? Quem produz a vaina no sistema nervoso central? Oligodendrocitos. E do periférico, as células de Schwann. Okay? Basicamente, o mais importante aqui. Essa imagem que todo mundo já viu, já sabe identificar. Essas são as neuronas que têm forma piramidal, ok? São essas aqui, são maiores, ok? Os pontitos negros que aparecem no huevo frito são os oligodendrocitos, ok? E essas células maiores, mais claras, são os astrocitos, ok? São essas células maiores e mais claras aqui. Podemos observar essas células aqui. E essas células que são mais achatadinhas são a microglia, ok? Então, vocês acabam podemos observar 4 tipos de células: as neuronas, os oligodendrocitos, os astrocitos e uma microglia aqui, ok? Esses são os astrocitos, que são o núcleo é mais pálido, ok? Eles são maiores. Então, eu dibuguei o esquema aqui, basicamente assim que a gente vai observar essas 3 células, ok? Basicamente isso. Tem que saber as funções também. Dentro da neurona, com um aumento grande, podemos observar que no corpo celular, na soma, vamos ter esses corpúsculos de início, ok? Que são bastoncitos que vão estar na soma neuronal. Nem sempre a gente pode observar, somente num grande aumento e no microscópio bom, ok? Então, esse seria a neurona. Então, pode ser que marquem corpúsculos de início, ok? Para essa entrega, são essas estruturas roxinhas, esses pontitos lila, que estão na soma da neurona, ok? No sistema nervoso, vamos ter um sistema nervoso periférico, okay? E um sistema nervoso central. Okay? E temos que saber sobre cada um. O que compõe? Sistema nervoso periférico, primeiro vamos falar, que está composto por 2 principais estruturas: os nervios periféricos e os gânglios periféricos. Okay? Qual vai ser a diferença entre eles? Os nervios periféricos vão estar formados por um conjunto de fibras nerviosas, okay? Rodeadas por um tecido conectivo. Quando falamos de fibra nerviosa, estamos falando do axon das neuronas, ok? Então, vocês prestem muita atenção aqui. Fibra nerviosa é o axon, somente o axon, ok? De las neuronas. Então, os nervios periféricos são conjuntos de axônios, ok? Não tem soma, o corpo celular da neurona, somente o axon, rodeados por um tecido conectivo. E os gânglios periféricos são formados por fibras nervosas, os axões, e lasomas, ok? Lá, o corpo celular da neurona. Então, se a gente vê um conjunto de corpo celular, não é um nervo, ok? É um gânglio. Se a gente somente vê fibra, axon, não vê corpo, é um nervo periférico, ok? Já vou mostrar a diferença. Esse tecido conectivo que rodeia o nervo periférico, a gente vai ter como se fosse o endomício, perimício e epimício. Endocárdio, miocárdio, como se fosse basicamente isso, ok? Que seria, nesse caso, endoneuro, perineuro e epineuro, ok? Endoneuro seria um tecido conectivo laxo que vai rodear uma fibra nervosa, então, um axon. Geralmente, a gente não consegue ver o endoneuro, porque a fibra nervosa é muito típica. Então, está rodeando uma fibra nervosa. Quando tem um conjunto de fibra nervosa, que isso é chamado de fascículo nervoso também,
O tecido conectivo que rodeia um fascículo seria o perineuro, ok? Que é um tecido conectivo também especializado, ok? Basicamente isso. E o conjunto de fascículos, o tecido conectivo que rodeia vários fascículos é o epineuro, que é o tecido conectivo denso e irregular, ok? Então, é como se fosse um endomício e perimício, ok? Endoneuro, uma fibra. Perineuro, um conjunto de fibra, vai rodear um conjunto, um fascículo, e epineuro, rodeia vários fascículos, ok? Então, já vou mostrar nas imagens agora. Esse seria um nervo periférico, ok? Um corte longitudinal. A gente também tem um corte longitudinal e um corte transversal, ok? Aqui a gente vê um corte longitudinal. Então, aqui dentro desse tecido, aqui a gente vai ter fibra nervosa, axônias, ok? E vamos ter também tecido conectivo, ok? Fibroblastos, que é a célula principal do tecido conectivo. Que a gente não consegue diferenciar porque está muito próximo, está muito dileto, ok? Mas temos que saber que isso aqui seria um conjunto de fibras nervosas, ok? E esse tecido conjuntivo que está rodeando, esse conjunto de fibras seria o perineuro, ok? Porque o endoneuro estaria entre cada fibra nervosa, ok? E o que rodeia um fascículo, seria nesse caso, é o perineuro, ok? Tecido conectivo especializado. Esse é um corte longitudinal. É difícil de observar um corte longitudinal. Se a gente fazer um corte transversal, que é nesse caso aqui, pegando o nervo e cortando transversalmente, ok? A gente vai ter que essas estruturas aqui seriam um fascículo de fibras nervosas, ok? Ou seja, dentro de cada fascículo tem várias fibras nervosas. E o endoneuro é para estar aqui, entre cada fibra que está aqui dentro, ok? Por isso que a gente não consegue observar. É bem delgado, é muito pequeno. Não se pode observar. Então, o que rodeia um fascículo é o perineuro. Então, seria esse tecido conectivo que está rodeando cada fascículo. E o epineuro é o tecido conectivo que vai rodear vários fascículos. Ok? Então, endoneuro rodeia uma fibra que está aqui dentro desse fascículo. Perineuro vai rodear um fascículo. Okay? Cada fascículo. E o epineuro rodeia todos os fascículos juntos. Okay? Então, é basicamente isso. Essa imagem, então, é um nervo periférico, ok? Se cai essa imagem, perguntar, menciona a estrutura, nervo periférico, ok? Por quê? Porque é um conjunto de fibras. A gente não observa somas neuronais aqui, ok? Então, nervo periférico seria um conjunto de fibras rodeadas por tecido conectivo. Pode falar, Ariana. Por fora dos fascículos, o que está rodeando? É um tecido conjuntivo? É músculo? Não, tecido conjuntivo. É o perineuro, ok? Seria essa mais rosinha aqui, né? Não, por fora mesmo. É como se fosse um citoplasma, mas não é um citoplasma, né? Aqui. Essa parte? Mais fora da estrutura. É tudo tecido conectivo. Ah, está rodeando tudo? Isso. Seria tecido conectivo. Essa parte aqui seria um músculo, ok? Essa parte rosa aqui. Porque esse aqui é uma fibra, é um nervo periférico que está dentro de um órgão, ok? Então, aqui é uma imagem que a gente vê um pedaço de um órgão, que a gente não sabe identificar que órgão é, porque a gente precisa observar as outras capas, ok? Então, aqui seria a parte do músculo de um órgão específico, porque esse é um nervo periférico de um órgão, ok? Não especifica qual é. Então, essa estrutura aqui, que está marcada com esses pontilhados, esses quadraditos aqui, é um nervo periférico, ok? E a imagem toda seria de um órgão específico, ok? Então, essa imagem é de um nervo periférico, porque é um conjunto de fibras nervosas rodeadas por tecido conectivo. Basicamente isso.
ok? Nervo periférico. O que rodeia uma fibra é endoneuro. O que rodeia um fascículo, perineuro. O que rodeia vários fascículos, epineuro. Okay? Aqui seria um outro nervo periférico. Okay? Não esquenta a cabeça com essas diferenças entre essas células aqui, porque não pergunta isso, ok? Aqui é somente para mostrar. Okay? Que seria que a gente não vê somas neuronais, é somente fibras nervosas, ok? A soma neuronal seria aqui, ok? E esse seria um gânglio, que é uma imagem que tem um nervo junto com um gânglio, que já vou mostrar. Então, esse aqui seria um outro nervo periférico, ok? Esse seria um maior e esse seria um menor. E se a gente falar de gânglio periférico, a gente vai observar que é um conjunto com somas, ok? Que são o corpo da neurona, ok? Que são essas estruturas aqui. Então, e fibras nervosas. Então, a gente vai ter fibras nervosas mais somas, ok? Essa é a diferença entre o nervo periférico e um gânglio periférico. O nervo periférico não tem soma, não tem o corpo, a cabeça do espermatozoide. Não tem. Ó, da neurona. Espermatozoide. Da neurona. Entendeu? Então, essa é a diferença entre fibra, nervo periférico e gânglio periférico. Aqui uma outra imagem de gânglio, okay? Que a gente vai observar todas as estruturas aqui que são as somas das neuronas que está ao redor, e os axônios. Bom, então é basicamente isso, é muito fácil. E aqui a gente vê um nervo, outro nervo. Mira, aqui podemos observar, são nervos pequenos, pero mira como não há somas acá, há somente fibra. E aqui podemos observar as somas, os cuerpos, ok? Não há soma, não há soma. Então, são nervos periféricos. E acá, um gânglio. Todo isso seria um gânglio. E se pergunta a estrutura, gânglio periférico. Okay? Basicamente isso, de sistema nervoso periférico. Então, a única coisa que tem que saber é identificar um nervo periférico e um gânglio periférico. E os tecidos conectivos, endoneuro, perineuro e epineuro. Okay? Isso é muito tranquilo. Acredito que tenha sessões que não viram isso, tem professoras que não passaram isso. Então, se não passou, provavelmente não vai cair, ok? Mas tem professoras que passaram isso. Acho que a doutora Abelém, eu acho que ela passou essas partes. Então, tem que saber. Tem doutoras que não passaram pelo que me falaram, ok? Então, não precisa esquentar a cabeça com isso. Vai depender da doutora e de vocês. Ok? Então, isso é o sistema nervoso periférico. Agora, o sistema nervoso central, que sim ou sim passaram em todas, okay? Está composto principalmente pelo encéfalo, okay? E a médula espinal. O encéfalo é uma estrutura, isso. Então, tem que saber nervo periférico, gânglio periférico, ok? Então, o sistema nervoso central vai ser um sistema formado pelo encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, ok? E a médula espinal, ok? Primeiro, falando sobre o cérebro, a gente vai observar que o cérebro vai ter duas porções, uma na corteza cerebral e uma na médula cerebral, ok? Qual vai ser a diferença? O que principalmente vocês têm que saber para essa entrega é a diferença entre substância gris e substância branca, ok? A corteza cerebral vai ser composta por substância gris, ok? Então, a parte mais periférica do cérebro é substância gris. O que vai ter na substância gris? Somas neuronais. Então, o corpo da neurona, ok? Principalmente. Também vai ter axônios, dendritas e células glia. Pero o que mais está prominente são as somas, ok? Substância gris, somas. Médula, que é a porção mais interna, seria a substância branca. A substância branca seria os axônios, as fibras, ok? E células da glia e vasos sanguíneos. Então, é como se fosse nervo periférico e gânglio periférico, ok?
Substância gris, as somas neuronais. Então, o que há soma neuronal no sistema nervoso periférico é o gânglio periférico, ok? E a substância branca no sistema nervoso central são os axônios, e os axônios no sistema nervoso periférico são os nervos periféricos. Okay? Então, tem que relacionar isso. Não se olvidem, substância gris, soma, substância branca, fibra, axônio, ok? É o principal. Dentro da corteza cerebral, a gente vai ter 6 capas, ok? Eu não acredito que não vão perguntar isso na entrega, ok? Mas tem que saber quais são as capas, provavelmente, ok? De mais externo para mais interno, vai ser capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, ok? Granular interna, ganglionar e celular multiforme, ok? Então, essas são as capas que vamos atender. Na capa ganglionar, esse seria também que nem outro nome, que já vou mostrar, ok? Então, essas são as 6 capas da corteza cerebral. Então, eu não sei se as doutoras e vocês passaram isso solamente na imagem um dibujo ou então em la lâmina em si. Okay? Pero eu creio que não vai perguntar isso em la entrega. Em los exámenes que eu tenho antigo, não saiu nada disso. Pode falar, Ariana. Essa ganglionária, ela equivale à piramidal interna? Uhum. Exatamente. Tá bom, obrigada. Tem esse mesmo nome. Okay? Então, essa seria a imagem de cérebro, a imagem que as doutoras mais gostam, ok? Onde a gente vê que a parte mais periférica, ok? Seria tudo isso aqui, seria a corteza cerebral, ok? E essa parte mais clara, mais pálida, seria a medula. Os corpos calhosos são estruturas formadas a partir da médula, ok? Então, por isso é chamado de corpo calhoso, ok? Pero é médula cerebral. Então, corteza cerebral, substância gris. Então, há somas, ok? E médula, substância branca, há axônios, ok? Então, basicamente isso de cérebro. Se a gente pegar essa parte da corteza e aproximar, a gente vai ver as capas, as 6 capas, ok? Que são essas 6 capas aqui. Então, capa molecular, capa granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna e capa multiforme e substância branca. Eu creio que não vai perguntar isso, ok? Então, não tem que estudem as outras coisas, isso é menos importante para vocês, ok? Então, sepam principalmente identificar que esse é cérebro, as 2 capas e a substância que compõe. Substância gris ou substância branca, o que há em cada uma. Isso sim você vai perguntar, ok? Então, isso seria de cérebro. A médula espinal vai ser ao revés do cérebro. Então, vai ter uma substância interna, em formato de mariposa, e uma substância periférica. Oi? A questão de ter e não ter neurônios, não sei se eu me perdi, você explicou? O quê? A questão de ter e não ter neuronas, elas também diferenciam uma das outras, não é isso? Sim, porque tem as partes da neurona. A substância gris vai ser somente o corpo, mais o corpo. Okay? E a substância branca vai ser mais o axon, o rabinho da neurona. Bom? Então, no cérebro, a mais superficial é a substância gris. E a mais interna é a substância branca. Na médula, vai ser o contrário, ok? Então, não confunda. A mais periférica vai ser a substância branca, ok? Axônios. E a mais interna, substância gris, que são corpos, ok? A composição é a mesma. O que muda vai ser a periférico interno. E a parte da substância gris é essa que tem formato de mariposa e que vai estar rodeando o conduto central, okay? Que já vou mostrar.
Então, essa seria a imagem de médula espinal. Donde essa parte que tem em formato de borboleta, de mariposa, é a substância gris, ok? São somas neuronais, principalmente. E a parte mais periférica é a substância branca, ok? É todo isso aqui. Que é axônios, ok? E aqui no meio, a gente vai ter o conduto central da médula, ok? Se a gente aproximar em uma outra imagem, a gente vai observar que toda essa parte mais clara seria a parte da substância branca. E essa parte em forma de mariposa, a substância gris, ok? E podemos observar aqui as somas neuronais. Os corpos da neurônio, por mais que esteja muito lejos, podemos observar que têm os corpos das neuronas. E aqui é solamente fibra, né? É solamente axônios, ok? E esse conduto que temos no meio é o conduto central, ou chamado de conduto ependimário. Por que é chamado de conduto ependimário? Porque vamos a ter os ependimocitos, ou células ependimárias, que são glia central. E qual é a característica dessas células? É que elas são cúbicas, ok? São células cúbicas. Então, esse seria o conduto, e essas células são os ependimocitos, que são cúbicos, ok? Então, e todo isso que é a soma é substância gris, ok? São as somas e as neurônios. Aqui na outra imagem, do conduto ependimário, conduto central, que vai ser simples cúbico, ok? Porque tem células ependimárias. E todo isso que está rodeando o conduto seria a substância gris, que vamos a ter nas somas neuronais, ok? E o que está por fora é a substância branca, que vamos a ter axônios. Ok? Então, é basicamente isso. Cérebro, corteza, substância gris. Médula, substância branca. Médula espinal seria parte mais periférica, substância branca, parte mais interna, substância gris. Então, é o contrário, ok? Então, não se confunda. E os dois vai ser substância gris, soma, substância branca, axônio, ok? Então, é basicamente isso. O sistema nervoso central, ele também está rodeado por um tecido conectivo, que são as meninges, ok? E é um tecido conectivo que vai cobrir o encéfalo, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a médula espinal, ok? Temos 3 meninges, ok? De afuera hacia dentro, vamos a ter a dura madre, ok? Lá, aracnoides e lá, pia madre, ok? Então, a dura madre seria um tecido conectivo, todos são tecido conectivo, ok? Então, a dura madre vai ser um tecido conectivo mais laxo, a aracnoides é um tecido conectivo denso e irregular, só que ela projeta tabiques, e esses tabiques são de tecido conectivo laxo, e a pia madre é um tecido conectivo denso, ok? Então, são 3. Dura madre, aracnoides e pia madre, ok? São as meninges. Tecido conectivo vai rodear os órgãos do sistema nervoso central. A barreira hematoencefálica, a gente sabe que tem barreiras em várias partes do corpo, vários sistemas, que são responsáveis pela defesa por evitar a passagem de substâncias ou micro-organismos para dentro do órgão, ok? E a barreira hematoencefálica vai estar composta por los pies dos astrocitos, ok? E um capilar contínuo, em específico a lâmina basal endotelial, ok? Então, se perguntar, na teoria, como está formada a barreira hematoencefálica, pie do astrocito e lâmina basal do capilar contínuo, ok? Então, aqui seria a imagem das meninges, ok? Onde a gente vai ter de fora hacia dentro, lá dura madre, okay? Que é o primeiro tecido conectivo, lá aracnoides, com espaço subaracnoideu, né? Porque a gente sabe que tem esse espaço, e seria
os tabiques que ela projeta, ok? E a pia madre, que seria a mais interna, que já está em contato com a substância branca, nesse caso, ok? De algum órgão, possivelmente da médula, ok? Então, essas dura madre, aracnoide, pia madre, substância branca, ok? Se fosse cérebro, seria substância gris primeiro. Na outra imagem, onde a gente vai ter a dura madre, ok? A primeira aqui, a pia madre, ok? E a com espaço subaracnoideo, seria esse, ok? Então, e aracnoides, ok? Então, dura madre, aracnoides e pia madre, seria essa porção, ok? Então, de novo, dura madre é o tecido conectivo mais de fora. Aracnoides, ok? E a pia madre, ok? Seria essa parte antes da substância que está depois, ok? Substância branca. Então, são o tecido conectivo. Dura madre, aracnoides e pia madre, ok? Basicamente isso. E por último, o que mais vai sair na entrega, que é o cerebelo, que é o órgão responsável por a coordenação do equilíbrio corporal, ok? Basicamente, vamos ter 3 capas. Uma granulosa, uma capa de células de Purkinje e uma capa molecular, ok? De barro, mais interno para mais externo, ok? Então, essas 3 capas são compostas por substância gris, ok? E depois da capa granulosa, vamos ter substância branca. Vamos. Então, essa seria uma parte da lâmina de cerebelo, onde vamos ter a capa molecular, mais externa, ok? A capa de células de Purkinje, que são neuronas, ok? São essas estruturas mais oscuras aqui. E a capa granulosa, que são neuronas granulares, ok? Por isso que tem esse nome. Essas 3 capas são compostas por substância gris, porque têm somas, ok? Das neuronas. E, por debaixo, vamos a ter substância branca, okay? Que é solamente fibras nerviosas, os axônios. Okay? Então, capa molecular, capa de células de Purkinje, capa granulosa, todo isso é substância gris, e substância branca depois. Okay? Mas de cerca, capa molecular, capas de células de Purkinje, que são neuronas especializadas, ok? E a capa granular. E por debaixo, substância branca, ok? Todo isso é substância gris e essa é substância branca. Na outra imagem, ok? Onde vamos ter lá a capa molecular, capa de células de Purkinje, a gente vê as somas da neurona aqui, e a capa granular, ou granulosa, ok? E aqui substância branca, ok? Tudo isso é substância gris e isso é substância branca, ok? E aqui vemos outra parte da capa granulosa, uma célula de Purkinje e a capa molecular. Então, cerebelo é muito fácil, tem que saber ela funciona nas 3 capas, ok? Mas de cerca, todavia, capa molecular, ok? Capas de células de Purkinje e capa granulosa, ok? São neuronas granulosas, ok? Basicamente isso. Cerebelo é muito fácil. Tem que saber essas 3 capas e a coordenação do equilíbrio. E é basicamente isso, o repasso, ok? Alguma dúvida até sobre o sistema nervoso? A gente começa a fazer a retro agora. Felipe, quando você falou lá das células ependimárias e ela tem um tecido epitelial cúbico, né? Mas ela também pode ter cilíndrico, né? Pode ter uma variação entre cúbico e cilíndrico. Sim, cilíndrico baixo, cilíndrico ou simples cúbico. Mas na maioria das vezes é simples cúbico, ok? Tá. No Ross fala que ela é simples cilíndrico e simples cúbico. Tá, obrigada. Mas a maior parte é simples cúbico. É cúbico. Sim.
Felipe, se elas perguntarem a função da célula de Purkinje, especialmente ali, aí a gente pode falar que é ela que é responsável pelo equilíbrio ou não? Pela coordenação do equilíbrio? Não? Condução do impulso nervoso, elas são neurônios. Tá bom, então. Okay? A função do órgão é coordenação do equilíbrio, mas uma neurona, independente de qualquer neurona que seja, é condução do impulso nervoso. Okay? Fechou, obrigado. É a função. Então, vamos para a retro. Quero que participem, por favor, ou por áudio ou por mensagem. A retro está muito fácil, são perguntas de prova antiga. Essa matéria é uma matéria muito fácil, elas não pedem muito superficial, não pedem muito complexo, não. Vamos ver. Então, vamos lá. Depois eu vou mandar para vocês respondidas já para vocês ir treinando, ok? E sem resposta também. Primeira pergunta. Descreva lá as características histológicas do órgão observado. Uma pele fina. Pele fina. Epitélio estratificado. Bem general. Epitélio estratificado plano queratinizado. Ela tem 4 capas, um extrato córneo, extrato granuloso, espinoso e basal. Tem folículos pilosos, glândulas sudoríparas, tem a dermis reticular e a dermis papilar e reticular. E essa glândula aqui, como é chamada? Sebáceo. Glândula sebácea. Então, aqui a gente vê um corte de uma pele fina, porque, primeiro, o extrato córneo é delgado, ok? Pouca queratina. É pouca queratina. Segundo, porque temos folículo piloso e glândulas sebáceas. Então, se pedir... Aqui não vai ser uma pergunta de exame mesmo, porque é uma pergunta extensa, né? Uma resposta extensa. Então, para descrever, pele fina, possui epitélio estratificado plano com queratina, 4 estratos, menciona os estratos. Dermis papilar, tecido conectivo laxo. Dermis reticular, tecido conectivo denso irregular. Apresenta também papilas dérmicas, ok? São essas estruturas aqui. Oi. Dérmicas, folículos pilosos, glândulas sebáceas. Acá a gente não vê glândula sudorípara nessa lâmina, mas tem também, ok? E é basicamente isso. Então, tem que mencionar tudo. Pode falar, Tainá. Oi, Fê. Esse slide você pode me mandar no grupo agora, por favor? Esse do repasso? Ou fica ruim pra ti? Retro? Porque eu queria gravar o teu áudio e fazendo anotação. Peraí. Vou enviar lá. Um minuto. Obrigada. Dermis papilar, dermis reticular. Folículos pilosos, glândulas sebáceas. Então, basicamente isso, ok? Essa imagem. Next.
Descreva as características histológicas da dermis e indique o tipo de pele. Características histológicas da dermis. Isso é a mesma coisa que a gente falou no outro slide? Que que tem a dermis reticular e a papilar. Que tem Quem vai tecido dizer? laxo e o Sim, tecido mas só da conjuntivo dermis agora. densolar. Só da dermis? Então, é dermis papilar, dermis reticular. A dermis papilar de tecido... Qual que vem primeiro? A dermis papilar. Que é o tecido conjuntivo laxo. Que é qual tecido? Laxo. E depois? Dermis reticular, tecido conjuntivo denso irregular. Aí tem as crestas, né? Crestas. Como chama as evaginações da dermis seria? As invaginações seriam os folículos pilosos que fazem invaginações? Não. As crestas. As evaginações da dermis. Papilas dérmicas, ok? Tá bom. Evaginações da dermis. Agora, invaginação da epidermis é o folículo piloso. Invaginação entra, evaginação sai, ok? Seriam essas aqui. São as evaginações, as papilas dérmicas, ok? Então, a dermis, por debaixo dela epitélio, chamado de dermis papilar, tecido conectivo laxo. Ela faz evaginações e forma as papilas dérmicas. Por debaixo da dermis papilar, vamos ter a dermis reticular, que é a maior parte, de onde vamos atender tecido conectivo denso irregular e todas as outras estruturas associadas da pele, ok? Folículo piloso, glândula sudorípara, glândula sebácea, tudo vai estar na dermis. Então, é basicamente isso. E o tipo de pele? Fina. Pele fina. Por quê? Porque tem folículo piloso. E tem pouca queratina. E qual extrato ela não tem? Lúcido. Não tem extrato lúcido. Isso aí, muito bem. Nombra o epitélio. Epitélio estratificado, plano. Classificação histológica. Com queratina. Muito bem. Epitélio estratificado plano com queratina. Com queratina. Essa seria uma imagem de pele. Pele fina também, porque não tem extrato lúcido. O extrato córneo é bem delgado. Aqui a gente não vê. Se a gente não vê glândula sebácea e folículo piloso, então a gente tem que olhar para o epitélio. Se não tem extrato lúcido, então é fina, ok? Aqui a gente vê as papilas dérmicas, ok? São essas estruturas. E as estruturas que são de epitélio são as crestas epidérmicas, ok? Crestas epidérmicas, papilas dérmicas. Então, a dermis papilar está aqui e dermis reticular. Okay? Então, essas são as estruturas que a gente vê. Mas o nome do epitélio é epitélio estratificado plano queratinizado. Ou com queratina. Mencione e señale os estratos da epidermis e indique as células presentes em cada estrato. Número 1. Qual extrato e qual célula tem? O extrato basal. E tem Quais melanocitos. Qual? Melanocitos. O que mais? Quais outras células tem? Tem queratinocitos. Queratinocitos basais. Queratinocitos o quê? Queratinocitos basais e tem mais uma. Células de Merkel. Células de Merkel. Então, a número 1 seria extrato basal ou extrato germinativo. Células melanocitos, queratinocitos basais, que são as células principais, são as células madres. E as células de Merkel que a gente não observa aqui. Então, essas células que têm o citoplasma clarinho aqui,
são os melanocitos. E todas essas células que são mais cúbicas são os queratinocitos basais, ok? E as células de Merck a gente não observa nessa imagem. Número 2. Qual é o extrato? Espinoso. Espinoso, quais são as células que são presentes? Espinosito e célula de Langer. Espinosito e célula de Langerhans. Então, os espinocitos, a gente não vê a célula de Langerhans nessa imagem, a gente vê sim, okay? Que é essa célula aqui. A gente tinha visto. Essa célula aqui está com o citoplasma clarinho no extrato espinoso. E o espinocitos tem esse nome porque eles têm formato de coxinha, ok? Tem essas espinas, essas evaginações do citoplasma, tem um formato mais de espícula, ok? Por isso tem esse nome. Então, extrato espinoso, espinocito ou queratinocito espinoso e as células de Langerhans. Células de Langerhans são as apresentadoras de antígeno, ok? Número 3, qual é o extrato? Granuloso. Granuloso, e quais são as células? Queratinocitos. Queratinocito granuloso, que tem que colocar. Todos os extratos têm queratinocito. Cada um tem que colocar o nome do extrato depois. Queratinocito basal, queratinocito espinoso, queratinocito granuloso, queratinocito nuclear, ok? Então, extrato granuloso, queratinocito granuloso, ok? E o número 4... Qual seria o extrato? Córneo. Extrato córneo, quais seriam as células? Células anucleadas. E Queratinocitos anucleados. Ou coneificados. Okay? O Felipe, no granuloso ali, eu devo falar também que tem os grânulos de queravialina ou não é necessário? Então, nesse caso, como perguntou somente o extrato e a célula, não precisa, ok? Perfeito. Se perguntar, por exemplo, mencione os componentes, todos os componentes do extrato granuloso. Aí sim. Mas está pedindo célula e extrato. Então, não precisa. Esse tecido que está embaixo seria... Dermis papilar. Dermis papilar, tecido conectivo. Muito bem. Mencione em que extrato da pele se localiza e que função cumpre. Que estrutura é essa? Abrindo a porta O do corpúsculo de Pacini? Corpúsculo de Pacini. Corpúsculo de Pacini tem formato de espiral, cebolha, né? É uma terminação nervosa encapsulada, então ao redor vai ter tecido conectivo. Okay? Está presente em qual extrato? Em quais, né? Hipoderme. Dermis reticular, principalmente. Sim ou sim tem que colocar dermis reticular. E, se colocar mais, pode colocar hipodermis também, tá bom? Porque também está em volta do tecido conectivo. Tem muito tecido conectivo próximo, ok? Então, é dermis reticular. A resposta nessa aqui é dermis reticular. E se você pode colocar hipodermis também. Mas se colocar somente dermis reticular, está certo também, ok? E a função do corpúsculo de Pacini qual é? Pressão. Câmbios de pressão e vibrações. Okay? Então, essa é a função do corpúsculo de Pacini. Mencione qual das imagens corresponde a uma pele fina e pele grossa. Número 1. A1 é pele fina. A 2 é grossa. E a 2 é pele grossa. Então, uma questão muito fácil. Isso aqui caiu numa entrega, ok? Eu lembro quando eu fui instrutor no segundo ano. Isso aqui é uma pergunta que pode ser que caia, que é muito fácil. Número 1, pele fina, porque tem todos os componentes que a gente já falou. O extrato córneo é mais fino, tem o folículo piloso e glândula sebácea. A 2 é pele grossa, porque não tem
folículo piloso nem glândula sebácea. O que mais chama atenção é a camada córnea, né, o extrato córneo muito grosso, e o extrato lúcido, né, que é esse extrato mais escuro aqui, que também está presente, que não está presente na pele fina. Então, essas são as características entre as duas classificações de pele. Mencione e localize o nome do corpúsculo presente na imagem. Localizar é esse, né? Esse seria o corpúsculo. Qual é o nome desse corpúsculo? De Meissner. Corpúsculo de Meissner, que está na dermis papilar, ou em específico papila dérmica, ok? Então, essas aqui são as papilas dérmicas, ele está dentro da papila dérmica. Qual é a função do corpúsculo de Meissner? Sensações tácteis leves. Sensações táctiles leves. Isso seria uma pele grossa, né? Que a gente vê o extrato córneo bem grosso, o extrato lúcido, ok? E o extrato granuloso, espinoso e germinativo basal, ok? São os estratos. E aqui, dermis papilar. Ok? Então, corpúsculo de Meissner. A zona senhalada corresponde a... Não está senhalando aqui, tá? Está senhalando o tecido. Seria qual capa? Qual a zona é? Dermis papilar. Dermis papilar, ok? Está perguntando a zona. Se estivesse perguntando estrutura, seria papila dérmica. E aqui seria cresta epidérmica, ok? O que tem epitélio é a cresta, o que tem tecido conectivo é a papila. Então, essas pele grossa também, porque aqui a gente vê o extrato lúcido, ok? Que é mais escuro. Então, basicamente isso. Dermis papilar. A estrutura senhalada corresponde a e que função cumprem? Nossa, muito fácil. Glândula sebácea produz sebo. Glândula sebácea produz sebo. Qual é a chamada célula da glândula sebácea? Sebocito. Sebocito. E que estrutura seria essa aqui? É o músculo eretor do pelo. Músculo eretor do pelo. Se perguntar, segundo classificação histológica, como está classificada essa estrutura? Músculo liso, ok? Tá bem. Então, na glândula sebácea, produção de sebo. Nombra quais são... Só tira uma dúvida. Ali em cima, se perguntar a característica dela, você falou que ela é acinar ramificada, é isso? Isso, a morfologia, se perguntar. Acinar ramificado, ok? Da glândula sebácea. E da glândula sudorípara, tubular, simples e enrolhado, ok? Nombra quais são os anexos cutâneos. Quais são os anexos cutâneos? Glândula sudorípara, glândula sebácea, folículo piloso. Glândula sudorípara, sebácea, folículo piloso. E não se esquecer que a glândula sudorípara a gente tem a apócrina e a zéfira. Okay? Pergunta easy também. Pele fina. Okay? A estrutura senhalada corresponde a... Glândula écrina. Que glândula? Écrina. Sudorípara. O nome da... sudorípara. É sudorípara écrina. Isso. Então, glândula sudorípara écrina, ok? Já tem que especificar já. Então, essa seria a porção secretora e aqui a porção excretora. E aqui seria o músculo erector do pelo também. Ok? Então, glândula sudorípara écrina. Tudo isso seria dermis reticular, são as fibras de colágeno, e aqui parte da hipodermis, ok? Tecido adiposo. Nombra a estrutura que se observa. Um folículo piloso. Folículo piloso
no corte transversal, mas a estrutura é folículo piloso, ok? Está cortado de forma transversalmente. É uma invaginação do epitélio que vai estar responsável por produção e crescimento dos pelos. Okay? Bom, determine o órgão observado. Pele. Pele fina. Pele fina, ok? Epidermis, dermis papilar, dermis reticular. Glândula sebácea, folículos pilosos. E é basicamente isso. Pele fina. Nombra a região senhalada e diga que tipo de tecido compõe. Dermis papilar, tecido conjuntivo látex. Aqui já é uma estrutura da papila dérmica, ok? Que já está, a estrelinha já está bem em cima. Tá bom, então, perfeito. papila dérmica, tecido conectivo látex, ok? Então, pele grossa, extrato córneo, extrato lúcido, granuloso, espinoso e germinativo ou basal. Okay? Dermis papilar e dermis reticular. E aqui são as crestas epidérmicas. Okay? Crestas epidérmicas. Mencione... Desculpa, Felipe. Oi. Você pode voltar ali um minutinho? Oi. Eu fiquei com dúvida. Oi? Pode voltar na outra imagem, só um minutinho? Ali onde você assinalou, ela é uma dermis papilar, e dentro da dermis papilar eu tenho papilas dérmicas, é isso? Sim, é porque a dermis papilar seria aqui, assim, mais ou menos, ok? Essa dermis papilar, ela se evagina e entra aqui na parte do epitélio. Então, forma a papila dérmica, entendeu? Entendi agora. Não era para ter essas papilas aqui, era para ser um epitélio retinho. Então, a dermis papilar estaria aqui. Mas como ela se evagina, então forma essas papilas, entendeu? A estrelinha já está bem aqui na papila, então seria papila. Okay? Mas se colocasse dermis papilar, eu acredito que as doutoras também não iriam tirar ponto por causa disso, porque é praticamente a mesma coisa. Ok? Então, é isso. Mencione o nome da região senhalada e as células que o compõem. Então, extrato lúcido. Extrato granuloso. Granuloso. Extrato granuloso. Extrato lúcido, a seta tinha que estar aqui no rosinha. Ainda está no extrato granuloso. E quais são as células que compõem? Muito fácil. Quais são as células? Granulocitos. Queratinocito granuloso. Queratinocito granuloso. Granulocito é coisa de... parte de leucocito de sangue. Tá bom? Queratinocito granuloso. Nessa imagem, a gente consegue ver bem os grânulos de queratoialina. Tá vendo? Por isso que eles são granulocitos, porque tem esses grânulos no citoplasma. Então, esses são os grânulos de queratoialina, ok? A gente consegue ver bem nessa imagem. Está bem bonita. Então, queratinocito... Ali, nesse caso, tem extrato lúcido acima, né? Sim, o extrato lúcido é esse bem rosa aqui. Ok? Então, isso aqui seria uma pele grossa. Então, extrato córneo, extrato lúcido, extrato granuloso, okay? Extrato espinoso e extrato germinativo ou basal. E dermis papilar. Okay? Papilas dérmicas. Determine o tipo de glândula observada, tendo em conta o mecanismo de liberação. Glândula sebácea e holócrina. Glândula sebácea holócrina. Muito bem. Holócrina porque ela sofre apoptose quando ela libera sua secreção, o sebo. Então, glândulas sebáceas.
Morfologia acinar ramificada. Não esqueçam. Aqui tem uma parte da glândula sudorípara-écrina. Aqui o músculo erector do pelo. Aqui uma outra parte da glândula sudorípara-écrina. E aqui tudo é tecido conectivo denso, irregular da dermis reticular. Então, é basicamente isso que a gente vê nessa imagem. As células são sebocitos. Holócrina. Não esqueçam disso, que isso vai cair. Determine o órgão. Pele fina, então, epidermis, dermis papilar, dermis reticular, folículos pilosos, glândulas sebáceas. Okay? Basicamente isso. Que extrato da epidermis é assinalada? Lúcido. Extrato lúcido. Então, aqui a gente tem extrato córneo, extrato lúcido, extrato granuloso, extrato espinoso e extrato germinativo ou basal. Quais são as células? Aqui, melanocito, Merkel e queratinocito basal. Aqui, Langerhans e queratinocito espinoso. Aqui, queratinocito granuloso. Aqui, células eosinófilas e aqui, queratinocitos anucleados. Então, tudo isso é a pele grossa. Okay? Aqui a gente tem as papilas dérmicas, que são evaginaciones de la dermis papilar. A glândula assinalada apresenta um mecanismo de secreção de tipo... Holócrina. Holócrina. Outra pergunta, só mudou a liberação para a secreção, que é a mesma coisa. Então, glândula sebácea, mecanismo de secreção, holócrina. Morfologia acinar ramificada. Folículos pilosos. Se tem glândula sebácea e folículo piloso, então a gente está falando de pele fina, ou pele delgada, ok? E aqui uma glândula sudorípara écrina. Okay? Basicamente isso. Determine o órgão. Já nervoso agora. É o cérebro. Como? Não, peraí, calma. Cerebelo, ok? Então, a gente tem 3 capas no cerebelo. Capa molecular, capa de células de Purkinje, são as pontinhos pretos aqui, capa granulosa. Tudo isso é substância gris. Substância gris são somas neuronais. E essa porção mais clarinha aqui é substância branca, que vai ser axônios, ok? Então, isso é uma imagem de cerebelo. Basicamente isso. Determine que célula é e menciona suas partes. Isso aqui eu vou falar já porque é muito fácil. Soma ou corpo neuronal. Dendritas, núcleo. Ok? Axônio, terminal sináptico. Essa estrutura azulzinha aqui é a vaina de mielina. Quem produz a vaina de mielina no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann. E no sistema nervoso central é os oligodendrocítios. Ok? Então, tem que saber. Função da vaina de mielina, condução mais rápida do impulso nervoso. Mencione as capas do órgão. Esse é o cerebelo. Agora sim. É a granular. Número 1. A granular. Número 1. É a molecular. Molecular. Número 2. A capa de Purkinje. Capa de células de Purkinje. A número 3. É a granular. Granular. Essas 3 capas são compostas por substância branca ou gris? Substância gris. Substância gris. Muito bem. Molecular, células de Purkinje, granular. Basicamente isso. A que tipo de estrutura corresponde a imagem? Nervo periférico? Nervo periférico. Então, vai ser um conjunto de fibras nervosas rodeadas por tecido conectivo.
O que rodeia uma fibra é endoneuro. O que rodeia um fascículo, perineuro. E um que rodeia vários fascículos, epineuro. Ok? Então, basicamente isso. Nervo periférico. Essa imagem vai cair, porque sempre cai também. E é isso. Não tenho muitas perguntas de sistema nervoso. Alguma dúvida? Antes que